Olá, queridos amigos e amigas do Cefrate, da Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. O nosso bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para mais um estudo da doutrina espírita, para mais uma reflexão. Hoje que teremos como tema o capítulo 13 deste livro, A Boa Nova, o capítulo que é Pecado e Punição. Este livro, A Boa Nova, é um livro do espírito de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E aí nesse livro aqui, Humberto de Campos, ele apresenta 30 episódios relacionados ao Cristo, relacionados aos seus discípulos e importantes personagens bíblicos. Então nós vamos estar comentando nesta manhã de hoje apenas um desses episódios, que é o capítulo 13. Capítulo este que traz aquela passagem da mulher adúltera, da mulher pecadora, né? Então nós vamos estar lendo aqui. Eu gostaria de ler a passagem, né? Na verdade, no capítulo tem 3 passagens, mas nós vamos nos ater apenas à passagem da mulher adúltera, que já faz uma reflexão muito completa dos ensinamentos que Cristo quis nos trazer. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura da passagem e, em seguida, traremos reflexões e algumas falas a respeito deste tema, tá bom? Então, aqui no capítulo, diz o seguinte, que Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviam: Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher, a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse íntere, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e respondeu: Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes
quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe o padecimento infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu e, sem se perturbar, esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai da bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. E Jesus continua. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige, dentro de si, o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado e, em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Olha que coisa linda! Olha quantos ensinamentos Jesus nos deixou nesta passagem. Olha que legal esta fala. Eu parei aqui faltando 2 parágrafos, porque a passagem é um pouco longa e aqui o capítulo vai continuar. Mas olha essa frase de Jesus, né? O Evangelho, no entanto, traz no homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Então Jesus demonstrou-nos nessa passagem, com o seu exemplo, com a sua prática, que ao invés de condenar, que ao invés de julgar e de punir, nós podemos agir com o amor. Assim como ele fez aqui com a mulher adúltera, com esta mulher pecadora. Aquela mulher que foi pega em flagrante em adultério, e todos aqueles homens, todas as pessoas da época
E aquelas pessoas que se baseavam na lei mosaica, na lei olho por olho, dente por dente, e que muitas vezes agiram para com o seu próximo diante do erro ou do delito de um próximo, de uma pessoa, agiram com violência, muitas vezes matando, muitas vezes condenando, né, enforcando, apedrejando. Então Jesus vem com o seu exemplo nos mostrar que com o amor é possível também apoiar, é possível também ajudar. Então, quando ele, com a sua inteligência brilhante, naquele momento em que todos estavam com a pedra, prontos a atirar, com a sua inteligência de evolução máxima superior, Jesus faz de uma forma que todos eles também enxergassem que eles próprios têm erros, que eles próprios contêm delitos e pecados. Quando Jesus fala aquela frase, né, aquela frase maravilhosa: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele gera em cada um ser daqueles presentes uma reflexão, um questionamento, né? Então, é dado que todos vão embora, que ninguém atira a pedra, porque todos sabem que são pecadores também, que todos possuem erros. E aí, todos vão embora. E novamente, aqui quando Jesus chega novamente para a mulher pecadora e fala: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus, né, além de gerar essa reflexão, além de gerar um ensinamento ali na época para todos, Jesus não a condena. Jesus, com o seu amor, né, com a sua brandura, Jesus não a condena, não a pune. Simplesmente consegue falar à mulher sobre o perdão, sobre a indulgência. Vá e não peques mais. Como quem diz, está tudo bem em errar, está tudo bem em não acertar, mas procure fazer agora de uma forma diferente, procure amar, procure buscar o seu caminho de felicidade. Então é uma passagem que Jesus nos fala sobre o amor, né? E é claro, uma passagem também que ele vem nos falar sobre o perdão, sobre a compaixão, sobre o respeito, sobre o acolhimento, né? Sobre o não julgar. Jesus vem nessa passagem nos ensinar também que nós não devemos piorar ainda mais o sofrimento alheio, o sofrimento do outro, né? Quando ele fala aqui nesta frase: poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Raras dores no mundo são idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Então, Jesus vem dizer, né, que nós não devemos estar complicando ainda mais o sofrimento alheio, porque, por si só, todos aqueles que erram, todos aqueles que cometem delitos, né, e nos quais, consequentemente, né, eles próprios vão ter que colher aquilo que plantaram. Então, nós não precisamos de juízes humanos, né? Juiz é apenas Deus. Quem julga os nossos atos, quem julga as nossas atitudes, os nossos erros, é Deus. Fora Deus, nós não precisamos de juízes humanos, de pessoas que estejam aí para condenar, para punir e para julgar. Porque todos aqueles que erram, eles próprios, todos nós que erramos, nós próprios colheremos aquilo que plantamos. Nós próprios, em algum momento futuro, precisaremos resgatar o débito, resgatar o erro e reparar aquele mal que porventura possamos ter feito a uma outra pessoa. Então, Jesus, novamente, ele, um espírito de máxima evolução, nos ensinando sempre sobre o amor, sobre o perdão e sobre a indulgência.
E aí nós refletimos da seguinte forma, hoje, né, século 21, passado aí 2022 anos, nós já aprendemos esse ensinamento específico dessa passagem, esse ensinamento de não julgar, esta orientação de Jesus para que nós pratiquemos o amor ao invés da condenação, ao invés da punição. Nós já aprendemos esse ensinamento, essa lição? Será que nós ainda julgamos hoje, passado 2000 anos, nós ainda julgamos as nossas pessoas queridas, próximas, não tão próximas, enfim, o nosso próximo, nós ainda julgamos essas pessoas de uma forma pesada, de uma forma crítica? Nós ainda cometemos esse erro? Sabemos que sim. Sabemos que sim, meus irmãos. Infelizmente, ainda temos essa tendência, esses vícios maldosos que corriqueiramente caímos em julgar o outro, em estar condenando, em estar apontando o dedo, mostrando-lhe o erro, expondo-lhe suas fraquezas e suas fragilidades, como se tivéssemos nós sendo eleitos juízes e doutores da vida dos outros, né? Novamente, juiz apenas Deus, aquele que julga apenas Deus. É muito cruel quando nós nos colocamos nessa posição de julgar, quando nós nos colocamos nessa posição de condenar, né? Ato esse, postura que nós não deveríamos estar nos colocando e passando por isso, mas ainda somos humanos, imperfeitos e frequentemente nos encontramos nessa posição, uma posição muito infeliz de estar olhando o erro alheio, apontando, julgando e condenando. Por que nós não devemos julgar? Por que Jesus nos orienta a não julgar e sim a agir com amor? Porque, meus irmãos, nós não sabemos a dor do outro. Nós não conhecemos a dor do outro, né? Nós não sabemos o que vai ao coração de todas as pessoas, daquele que sofre. Assim como nós passamos por nossas dores e que ninguém sabe da nossa dor, né? As outras pessoas também não sabem o que vai ao nosso coração, todas as aflições, as angústias, os conflitos que eu tenho dentro do meu coração, da minha pessoa, né? Dentro da minha existência. Então nós não conhecemos a dor do outro, nós apenas sabemos, às vezes nós temos ciência da dor, nós apenas sabemos que ela existe, mas nós não a conhecemos. E não a conhecemos porque nós não sentimos essa dor. Quem sente essa dor é somente o outro. Então, como é que nós vamos fazer um julgamento de algo que eu não conheço, né? E incrível e intrigante que quando nós nos colocamos nesta posição de julgar, né, de fazer um julgamento, nós sempre julgamos com a nossa mente, com a nossa história, com as nossas crenças, com a nossa forma de ver o mundo, né? Se julgar por si só já é errado e não devemos fazer, como é que pode um julgamento ainda, né? Pensarmos que dará certo um julgamento no qual a gente julga com a nossa história. Eu estou julgando a vida alheia, eu estou julgando um erro que ele cometeu, uma outra pessoa, mas estou julgando com as minhas crenças, com a minha lei moral, com as minhas regras inseridas na minha mente, na minha criação, na minha história. Então nunca dará certo um julgamento no qual eu tento enxergar o errado e o correto de um outro ser com as minhas próprias leis, com as minhas próprias crenças, baseado em todas as minhas regras morais, que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo da minha criação. E como é que julgamos também? Por que é que nos colocamos nessa posição de julgar, né? Julgar o erro alheio, se nós próprios
cometemos erros também diariamente. Todos nós cometemos crimes, todos nós cometemos erros, do mais mínimos que seja aos delitos mais graves. Nós nos colocamos a refletir o que é ser adúltero, né? A gente leu aqui a passagem da mulher adúltera. O que é ser adúltero? Adúltero é aquele que adultera uma lei, é aquele que adultera algo, né? É aquele que maqueia, que forja uma situação em seu benefício próprio. E será que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nós ainda cometemos erros dessa forma? E como, né? E como fazemos, né? Se não fazemos, já fizemos, mas frequentemente, no geral, nós cometemos esses erros, esses delitos. E aí nos colocamos novamente a refletir: por que é que eu julgo o outro? Por que é que eu me coloco nessa posição, sendo que eu também cometo os erros e os crimes, às vezes tão pesados quanto, às vezes tão graves quanto o erro do outro? Quantos de nós, né? Quantos de nós não estão afogados em crimes, em erros, em falsidades, né? E quando a gente fala em crime, não necessariamente às vezes um crime de roubo, um crime de furto, mas aqueles erros que nós cometemos em próprio pensamento, né? Aqueles nossos vícios maldosos, a nossa falsa aparência de bondade, né? Quando às vezes, muitas vezes, a gente com um sorriso no rosto, falso, estamos desejando o mal do nosso próximo. Estamos invejando, estamos vibrando contra, torcendo pelo seu fracasso, torcendo por sua queda, para que eu me eleve, para que eu sobressaia. E muitas vezes tudo isso em silêncio, naquele nosso silêncio interno. Então é uma falsa aparência que nós forjamos, às vezes, do nosso ser, quando no nosso conteúdo a maldade reina. A inveja, a fofoca, o orgulho e o egoísmo. Então, tudo isso são formas também de crimes. Crimes que, vamos dizer, relacionados às leis divinas, né? As leis divinas que vêm nos dizer sobre o amor, que vêm nos dizer sobre tudo o que é correto, sobre tudo o que é moral e o que é do bem, o que é de bondade. Mas quando nos afastamos dessas leis, cometendo esses crimes, esses pensamentos maldosos, esses vícios errôneos, no qual até hoje nós não conseguimos desapegar. Isso vem tudo para essa nossa reflexão, né, sobre o julgamento, sobre entendermos, sobre aquela palavra empatia, que nós não deveríamos estar nos colocando nessa posição. Se tivermos a empatia de entender que nós também erramos, então por que eu vou causar um transtorno ao outro, lhe julgando, lhe condenando, sendo que eu próprio também faço da mesma forma muitas vezes, e às vezes até pior. E aí nós vamos pensando em que momento da nossa história, né? Qual foi o momento que nós confundimos, em que momentos que nós achamos que nós pudéssemos estar julgando, estar condenando e apontando os erros, né? Em que momento que nós nos colocamos a vigiar a vida alheia, a controlar a vida dos outros, quando nós deveríamos nos preocupar apenas com a nossa vida, com a nossa jornada. Nós vamos relembrar o porquê de estarmos aqui. Por que nós estamos aqui encarnados neste planeta? Né? A doutrina é maravilhosa quando vem nos revelar que somos seres imperfeitos, a caminho do progresso. Nós somos seres imperfeitos, encarnados aqui no mundo de provas e expiações. Aqui, como fala num texto, um mundo que é tido como um grande hospital de enfermos,
no qual o pecado é a doença. Interessante, né? Humberto de Campos colocar dessa forma. É um grande hospital, o planeta Terra. E qual é a doença, né? Se somos enfermos, aliás, se aqui é um hospital e estamos aqui justamente para nos curarmos, então nós somos enfermos. E enfermos de que doença? O pecado. Então a doutrina é muito clara quando vem nos revelar que somos seres imperfeitos e que por estarmos aqui no mundo de provas e expiações, um mundo de imperfeição, claro que ela vem nos trazer sobre a nossa possibilidade e, com certeza, a probabilidade grande de que vamos errar. Então nós estamos num mundo que nós vamos errar, nós estamos passando por uma existência que nós vamos errar com toda certeza. Nós não somos seres perfeitos ainda. Somos seres imperfeitos. E se estamos aqui para aprender, nós vamos aprender muitas vezes através dos nossos erros, né? Claro que nós podemos muitas vezes aqui também acertar, nós podemos muitas vezes também ter momentos de sucesso no qual a gente aprende. Mas, amigos, a maioria das vezes em que nós teremos a oportunidade de aprender e de evoluir diante desse aprendizado, serão diante dos nossos erros. Não existe possibilidade e oportunidade melhor que nós temos para elevar as nossas atitudes que quando diante dos nossos erros. Porque é diante do erro que eu tenho como verificar a minha atitude que não foi correta. É diante do erro que eu tenho como verificar que a escolha que eu fiz não deu certo. Então, ali eu já sei uma forma que não deu certo. E aí eu tenho como transformar, eu tenho como alterar, eu tenho como mudar e buscar de fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então, o erro, embora nós pensemos um pouco diferente, embora isso nos cause estranheza, o erro é oportunidade bendita. O nosso desacerto é a oportunidade abençoada de enxergarmos ali uma chance elevada de conseguirmos nos corrigir e nos melhorar. Agora, claro, né, teremos essa oportunidade maravilhosa todos aqueles que já tiverem despertado para este movimento. O movimento da reforma íntima, o movimento da transformação moral, de buscar a nossa evolução, de buscar a nossa melhoria como pessoa, como espírito. Então, isso gradativamente, de uma forma gradativa, nós vamos despertando aos poucos, despertando para esses movimentos de, em tudo que for possível no nosso dia, enxergarmos oportunidades de melhorias. E muitas vezes através dos nossos erros. Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, também desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Porque tudo o que fazemos aqui são escolhas, né? Todo o nosso caminho, ele será regido por nossas escolhas. E aquelas escolhas que não forem tão corretas, teremos a oportunidade de corrigi-las, de fazer a escolha novamente, né? Então, quanto mais eu desenvolvo o meu livre-arbítrio, quanto mais eu me preocupo em estar me analisando o tempo todo, em estar buscando o autoconhecimento para que eu erre menos, para que minhas escolhas sejam melhores, quanto mais eu desenvolvo o meu livre-arbítrio, mais felicidade eu trarei para a minha existência. Porque o desenvolvimento do livre-arbítrio é isso. Quanto mais eu desenvolvo, melhores escolhas eu estarei fazendo. E se eu estarei fazendo melhores escolhas, né, mais acertos eu trarei. Do contrário, quanto menos eu pratico o meu livre-arbítrio, quanto menos eu busco fazer melhores escolhas,
Quanto menor desenvolvido for o meu livre-arbítrio, mais distante eu estarei dessas escolhas boas, acertadas, escolhas que são mais direcionadas ao alto, às questões da vida futura, todos os valores a que eu devo estar investindo o meu tempo, investindo a minha energia em busca de melhorias. Então, só relembrando, né, que somos espíritos imperfeitos, passando pela nossa jornada, por mais uma jornada de reencarnação. E quando nós entendemos isso, uma coisa tão simples, né? Mas quando nós entendemos que somos espíritos imperfeitos e que estamos num mundo em que vamos errar sim, mas que o principal é analisar a cada erro para que eu possa aprender diante desta falha, quando nós aprendemos isso de fato, quando nós entendemos isso que é de certa forma simples entender, aí já é o grande primeiro passo para que eu consiga aquilo que Jesus nos ensinou nesta passagem, para que eu consiga exercitar isso que Jesus vem nos orientar: o não julgar, o perdoar, o acolher. Porque sabedor que sou, de que sou um espírito imperfeito também, e de que vou errar também, sabedor que sou desta informação maravilhosa, simples, embora simples, maravilhosa, me trará todo um alívio, toda uma clareza para conseguir enxergar que o outro também pode errar, de que o outro também vai errar, e que eu não preciso estar lhe acusando, eu não preciso estar condenando nem julgando. Porque se eu faço dessa forma, eu estou sendo como os judeus, querendo matar a todos com as minhas pedras nos meus pensamentos, sendo que todos têm o direito de errar, assim como eu, um espírito imperfeito aqui na minha jornada, buscando tentar acertar com as minhas batalhas, com os meus conflitos diários. Todos estão passando por essa mesma dificuldade, né? Aquilo que nós ouvimos sempre: todos enfrentam uma batalha todos os dias de suas vidas. Então, sabedor que sou de um espírito e de uma pessoa em que erra diariamente, como eu erro, isso me trará chances maiores de aceitar o erro do outro, de entender, de compreender, de ter compaixão, de poder ver o outro errando, mas simplesmente acolher, perdoar. Acolher, claro, não no sentido de ser conivente com erros graves, né? Não ser participante do erro. Nós podemos estar também alertando, buscando orientar, mas, sobretudo, o acolhimento do respeito. Muitas vezes eu posso, para uma pessoa próxima a mim ou não, quando uma pessoa dessa comete um erro, muitas vezes eu posso, sim, estar apoiando e ajudando-a, não condenando, acolhendo, mas eu não preciso fazer de uma forma como se eu entendesse que não existiu erro, que ela não cometeu o delito, né? Assim como Jesus fez com a pecadora. Jesus conseguiu passar para ela, Jesus se fez entender que ele sabia do erro dela. Ela, a adúltera, soube que Jesus sabia. Não é que ela pensou: ele, Jesus, parece que não conseguiu perceber aqui que eu errei. Não, ela sabe que ele percebeu o erro, ela sabe que ele entendeu que ela errou, o tamanho, inclusive, do erro, mas, sabendo disso, ela vendo que ele não a condenou, ela consegue prosseguir com muito mais amor, com muito mais chance de se reparar e de se buscar uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais correta. Então, nós não precisamos, no nosso dia a dia, estar apontando os erros. Nós podemos ajudar com o nosso amor e, mesmo assim, nos fazendo entender que soubemos do erro, né?
Isso a gente pode colocar naquela posição com nós mesmos, por exemplo, quando a gente comete um erro. Muitas vezes a gente comete um erro que é grave, ou um determinado delito. E às vezes a gente fala, nossa, fulano vai me matar. Quando souber, meu Deus do céu, fulano vai me matar. Mas tem coisa melhor quando o fulano sabe do nosso erro e você acha que ele vai reagir com agressividade, com briga, né, com raiva, com rancor. Tem coisa melhor quando você vê essa pessoa agir conosco com acolhimento e com amor. Quando a gente achava que ela ia reagir de uma forma muito raivosa, ela simplesmente acolhe, te olha, te abraça, te recebe, sabe que eu errei, mas me acolheu. Né? Isso é maravilhoso, é tudo isso que Jesus vem nos ensinar nessa passagem e que nós devemos buscar fazer, buscar agir também desta forma, com acolhimento, com amor, sem condenar. Nós não precisamos condenar e nós nem temos a moral de condenar ninguém. Então, através do nosso livre-arbítrio, das nossas melhores escolhas, buscar toda essa prática do amor para o nosso dia a dia. E aí a gente pensa pecado e punição, né? Qual o peso, qual a medida que nós estamos colocando para nós mesmos, para o outro, diante dos pecados dele, qual o peso, qual a medida que eu estou tendo para enxergar o meu próximo, para enxergar os seus atos e atitudes? Qual o peso que eu estou dando para as minhas próprias atitudes, para os meus próprios erros? Muitas vezes a gente não consegue fazer o equilíbrio, né? Porque estamos aqui justamente encarnados para buscar o equilíbrio, para buscar um aprimoramento da nossa moral, da nossa capacidade de amar. Então, muitas vezes, o peso que eu dou à medida que eu coloco para o outro é o seguinte: para mim, para o meu erro, a paciência. Para o meu erro, eu relevo. Para o outro, a justiça, a condenação. Então, muitas vezes a gente erra nesse sentido. É um peso que colocamos no outro. O outro, quando erra, tem que ser pago com justiça, tem que ser pago com condenação. Mas quando nós erramos, nós fazemos isso com nós mesmos? Muitas vezes não. E aí nós vamos relevar o nosso erro, vamos ter uma certa paciência que nós não temos com o outro. Por outro lado, né? Porque muitas vezes nós somos assim, ou é 8 ou 80. Por outro lado, nós também fazemos o contrário. Muitas vezes, para aquele que é da rua, para o outro, a gente elogia, a gente trata bem, a gente é gentil. E para com nós mesmos, é uma autopunição, uma autoculpa, um autochicoteamento. A gente não consegue nos perdoarmos pelos nossos erros, pelos nossos delitos. Então é importante que toda essa reflexão de pecado, de punição, pecado no sentido de todos os erros que cometemos, de tudo aquilo que é errado que fazemos, punição no sentido do julgamento, do olhar que temos para com o erro do outro ou para com o erro nosso, né? Importante que essas medidas e que esses pesos que damos sejam mais amorosos, sejam mais bondosos, brandos, que sejam baseados no perdão, na indulgência. Então, tanto quanto o outro, aliás, o outro, tanto quanto o meu próprio erro, que eu possa olhar com amor, com indulgência, que nós possamos nos perdoar pelos nossos erros, porque estamos aqui lembrando espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Então sejamos leves conosco, sejamos brandos para com a nossa análise dos nossos erros. Eu errei, eu falo, Senhor, eu errei, entendo que eu errei, mas vou buscar me dar uma nova chance, vou buscar me dar uma segunda chance para que eu possa fazer de uma forma diferente, para que eu possa agora tentar acertar. Eu não vou me autopunir, eu não vou me colocar para baixo,
me depreciar, né? Sou um ser com a minha destinação de felicidade suprema. Estou apenas num ponto da minha jornada no qual eu ainda estou buscando melhorar todos os meus atos e as minhas atitudes através do esforço que tenho na minha reforma íntima, nos meus projetos de transformação moral. Então, nós colocamos essa reflexão referente a essa passagem da mulher adúltera, né? Diz tudo que Jesus nos traz, Jesus que nos trouxe, né? Todos os ensinamentos, todos os seus exemplos, mas que nessa passagem vem trazer de uma forma muito clara a sua sugestão carinhosa, o seu convite de amor. Ele que coloca aí nessa passagem, né, uma forma de nos relembrar, de nos convidar todos os dias de nossa vida à nossa reflexão. Essa passagem que vem nos convidar à nossa reflexão da nossa melhoria como pessoa, da nossa melhoria como espírito. Reflexão essa que devemos nos fazer diariamente, né? Essa autoanálise, de buscar ser melhor a cada dia, de buscar amar, de buscar praticar a caridade. Não aquela caridade com certas interferências, aquela caridade na qual eu às vezes faço a doação por uma imagem, por uma negociação ou para ser visto, né? Aquela caridade que muitas vezes eu faço com impaciência, com intolerância, achando que eu estou sendo incomodado para fazê-la. Não, a caridade, o amor, a caridade verdadeira, que em se traduzindo é o mesmo que amor. Porque fora da caridade não há salvação. É o que a doutrina vem nos trazer e vem nos renovar nesta afirmação. Então busquemos nós, né, diante dessa reflexão de hoje, diante dessa passagem da mulher adúltera, busquemos nós, hoje, pensar sobre isso, o quanto nós não temos julgado os outros de uma forma injusta, porque ninguém merece ser julgado, ninguém merece ser punido. Assim como o outro não merece ser julgado e ser punido, eu também não mereço ser punido. Então, não permitamos ser punidos pelos outros. Somente Deus pode nos julgar. E busquemos também não punir, não condenar, não julgar. Busquemos fazer essa reflexão hoje, né, com essa passagem, de trazer mais amor para a nossa vida, para deixar o amor crescer dentro de nós, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais honesta, que nós possamos tomar a decisão de colocarmos em prática tudo aquilo que nós há muito tempo vimos nos deixando em acomodação, certos projetos, certas ideias de melhorias e de amor. Então busquemos com essa reflexão de hoje, né, lembrar de Jesus, lembrar dos seus atos amorosos, lembrar do nosso Pai Criador, que nós possamos buscar fazer da nossa vida e fazer dos nossos dias, dos nossos atos e atitudes, se assemelharem aos atos e atitudes de Jesus, o nosso Mestre querido, que tanto nos ensinou, que tanto nos exemplificou com o seu amor. Ficamos por aqui deixando esta reflexão, este convite a este pensamento de bondade, a este pensamento positivo. Que todos nós possamos, através de todas as leituras que fazemos do Evangelho, alcançar um degrauzinho a mais, né, um passo a mais na nossa caminhada de luz e de amor. Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos iluminando e deixando muita paz a todos nós. Obrigado.
paz a todos. Fiquem com Deus.